canal Abelhas Biomacatinga, sou Gilvan, sou biólogo e mestre em ciência animal, também criador de abelhas. Eu tenho dito a muitas pessoas se as abelhas não são a mesma espécie. Muita gente tem feito confusão, tem um nível de parentesco? Tem. Então o nosso tema hoje vai ser hidrocarbonetos reticulares. O que é isso? Popularmente o pessoal chama feromônio. Bom, eu vou aqui me deter ao que interessa. Estou aqui com meu notebook para vocês verem. Não, tem também aqui. Mas hoje eu vou precisar desse aqui. Estão entendendo aqui? O que eu vou falar aqui tem autor, é o Túlio Marcos Nunes. O trabalho foi publicado no Facebook, não acredito. É o Jornal da USP, que foi publicado no Facebook no dia 1º de setembro de 2017. Esse trabalho foi fomentado pela agência FAPESP, mas que é a agência FAPESP? Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Então, o que acontece? O pessoal tem tratado isso também como castração química. O que é essa castração química? Entre todos os seres vivos, mas principalmente as abelhas, mas não é só abelhas, rola uma verdadeira química. Claro, quando a gente é adolescente, quando eu fui adolescente, rolava uma química é quando a gente estava afim de uma novinha, né? O pessoal na época não tinha essa denominação. Entendeu? No caso das abelhas gênero Apis, e aí mais um documento que prova que elas são mais antigas, esse processo ocorre no qual quem faz isso é a rainha que faz esse processo de liberar, controlar de uma certa maneira, mas as operárias podem fazer, controlar a questão dos hormônios das demais castas, inclusive inibindo a produção de zangões. Porque os zangões, o pessoal diz que é um peso morto. No caso das abelhas neotropicais, entendendo, existente em parte nas regiões tropicais do planeta, junto aos trópicos, ou seja, ali mais próximo ali do Equador. Vamos entender como um idiota outro dia falou que quem está nos trópicos não tem inteligência, foi isso que ele falou, que é muito limitado. Usou o QI, que é outra estupidez, ninguém usa mais classificar ninguém por QI. Mas nessas regiões neotropicais, no caso as abelhas, o estudo foi feito com abelhas nativas, e aqui eu vou citar os nomes, que o Nunes, que é Túlio Marcos Nunes encontrou, foi feito pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, um dos campos. E esse trabalho não é um trabalho qualquer, porque eu gosto de me referir, ele foi publicado na Nature Ecological and Evolution. Então, a gente sabe que a Nature não é qualquer coisa, essa revista estrangeira. E o caso ele foi estudado junto com a cooperação de pesquisadores de laboratórios da Universidade de Sydney, na Austrália. Eles estudaram 21 rainhas de espécies do Brasil e da Austrália. Lembrando que as abelhas neotropicais, elas não só habitam o continente americano, também o africano, o asiático e algumas espécies na Oceania. Bom, as espécies que no caso o Nunes estudou, Nunes até lembra o jogador que jogou no Fluminense, Flamengo, o Nunes lá de Feira de Santana, não é ele. Foi uma friazela, outra foi a Leutrigona, essa Miller, e a Plebeia Lucy. E o que eles observaram? A esterilidade das operárias provocada por conta das rainhas. As rainhas, no caso, elas são dominantes. Então o pessoal faz algumas confusões. E o que elas fazem, no caso? Que é natural, eu já vi. Pode acontecer em uma espécie, mas não estudaram nem aqui, nenhuma espécie pertence ao gênero Melípona. Ele estudou, mas no caso, trabalho com a operação da Austrália. Ele observou e no caso das abelhas neotropicais, porque inclusive está publicado numa revista que ela é evolução, trabalha com ecologia e evolução. Não dá para você entender biologia, entender ser vivo, entender vida do ponto de vista da ciência. Não estou tratando aqui de esoterismo, de
crendice, de nada disso. Estou falando da parte de ciências da vida, ciências da natureza. Sem entender genética e principalmente evolução. Se você não entender esses dois níveis de conhecimento, adeus, esqueça que você não vai a lugar nenhum. Bom, o que eles encontraram? Tanto os pesquisadores lá na Austrália, mas esse pesquisador brasileiro, ele encontraram que o achado, que isso está dentro de uma questão de evolução, que eu já falei, por isso prova que as abelhas neotropicais elas são bem mais jovens do que as do gênero Apis. Vou entrar em ordem, família, essa coisa toda, eu não vou aqui brincar com isso, porque não é o objetivo, mas vamos entender. Impedindo a postura de operárias. A rainha ela delimita. Então a rainha forte, normalmente ela impede. Não que as operárias não possam fazer essa postura, mas que é mais comum, segundo o que ele encontrou nas espécies do gênero Apis, é o estudo deles. A ciência também não trabalha com equação exata, trabalha com conhecimento que a gente consegue detectar, e também aqui é estudado em 3 espécies. Tá? Ou seja, o que essas abelhas, as operárias passam? Por na verdade, uma espécie de castração química na qual impede delas fazer postura. Claro que toda operária pode fazer essa postura vai nascer, claro, caso venha entrar em incubação ou incubado, vai liberar os zangões que o padre Humberto Bruno, no seu livro maravilhoso, Abelha Jandaíra, livro bem antigo, teoricamente, o padre Humberto Bruno já morreu há quase 30 anos, está completando 28 anos que ele faleceu, chegou a ser Monsenhor, isso é, Monsenhor Humberto Bruno, lá em Mossoró, que era catarinense. Fato é que ele chamou esses zangões de, não servia para nada, já não serve de parto, mas copula com as princesas, chamou de abestalhados, zangões abestalhados, é o tratamento que o padre Humberto Bruno dá. Esses ovos são chamados ovos tróficos, que é trófico, pode ser usado desse jeito, dentro da biologia, é nutrição. Ou seja, são ovos que vão nutrir quem? Outras operárias, quando elas encontram, elas vão consumir esse ovo, ou, na maioria das vezes, a rainha. A rainha encontra que uma operária acabou de fazer uma postura, ela come e aí vai fazer a postura naquele local. Quais foram os critérios que eles analisaram também? Que ele analisou o Nunes, né? Na verdade é o Túlio Marcos Nunes. Que ele observou, aí onde eu falo. Eu já tenho falado isso e não foi ocasional, foram várias vezes. Tamanho do ninho, o que a gente entende por ninho de abelha? Toda abelha. Sazonalidade, o que é sazonalidade? A abelha ela pode produzir num período, uma estação, ou parte dessa estação, na outra estação ela baixar a sua produção. Por conta de oferta de alimento, que, se vocês não sabem, os seres vivos, eles aumentam, reduzem sua produção conforme necessidade de alimento ou também quando são ameaçados para perpetuação. Não é apenas esses 2 fatores, tem vários fatores, tá? Também contingente populacional. Ou seja, aquilo que eu já tenho falado. O que ele quer dizer com isso? Não adianta eu querer forçar uma abelha para ser uma abelha muito forte e ter uma grande quantidade de abelha. Contingente populacional, se num local já tem um número determinado, quem é zootecnista sabe expressar isso melhor do que eu, mas isso chama o quê? Capacidade de suporte. Se um ambiente já tem um número de indivíduos, não adianta você forçar. Muita gente fica perguntando, por que você não duplica suas abelhas? Não, porque eu tenho esse conhecimento, apesar de ser zootecnista, respeitar as profissões, defender as especialidades, mas eu sei que se eu aumentar demais a quantidade de colônias, eu vou ter prejuízo. Em vez de eu ter um benefício, eu vou ter prejuízo. Então eu prefiro ter 100 e poucas colônias fortes. O pessoal tem falado aí, essa galerinha aí do Zap Zap da vida, top. Não vou usar esse termo, top é alto. Mas do que ter 200 colônias fracas. E tá aí enchendo ela de garapa de açúcar, que é o que se vê. Então, o que eu chamo a atenção de vocês? É que na verdade
esse processo que é chamado a castração, de fato são substância. No caso é que um hidrocarboneto, lembrando que os hidrocarbonetos, quando eu estou com meus alunos falando em sala de aula sobre a química orgânica, nós temos hidrocarboneto, por definição, são hidrogênio e carbono, só que a estrutura não tem a molécula principal. Essas moléculas, você tem várias delas, são formadas por carbono e hidrogênio, onde o carbono está o elemento central, que tem tetravalência, tetravalente, 4 ligações químicas, pode ser simples, dupla e tripla. Na verdade, vai ter que ter 4 ligações, e também, no caso, o hidrogênio que é monovalente, só faz uma ligação. Então isso dá sustentabilidade à vida, e na verdade a rainha vai produzir esse tipo de material, que é um hidrocarboneto cuticulares, são cutículas de fato, e isso vai ser suficiente para inibir. Na verdade, a rainha, ela controla tudo. Já vi muita gente dizendo, e aí tem estudo da literatura especializada em falar, que a rainha só faz postura. Não, ela controla, é o HD, é a memória, teoricamente, da colônia. Claro que as outras castas também vão estar ali trabalhando, etc. Mas quem vai estar de fato controlando tudo isso é a abelha rainha. Tá bom? Entendido isso, espero que você tenha entendido mesmo, e pode questionar. Tranquilo, não tenho nenhum problema de questionar, não sou dono de nenhuma verdade. Se eu não souber, eu digo de cara mesmo, é na lata, não sei.